Oi, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Iberson e hoje eu tô aqui para contar uma história que mudou a minha vida. E como maneira de gratidão, eu resolvi fazer esse vídeo porque da mesma maneira que isso me mudou para melhor, mudou minha família para melhor e trouxe felicidade para minha vida, eu espero que isso sirva de incentivo para vocês. A história começou assim. Eu estava sentado num sábado à tarde. Eu tinha trabalhado pela manhã. E aí depois do almoço, eu tinha o costume de deixar uma caneca congelando no congelador para tomar uma cervejinha, que eu sempre gostei de tomar cerveja. E aí quando você coloca a cerveja na caneca congelada, ela fica cremosa, gostosa, né? Então eu estava relaxando no sábado, feliz da vida por ter terminado o dia de trabalho, ter uma tarde de descanso. E então estava lá na sala, tomando a cervejinha e olhando minha filha, que nesse momento estava brincando na mesa, logo ao lado. E eu estava ali tomando a cervejinha, olhando para ela brincar, se divertindo, feliz da vida, olhando assim, como é linda essa minha filha, né? Todo amoroso, coisa de pai babão, né? Babando na filha. E aí, de repente, eu escutei um grito. Eu estava olhando assim de lado, estava no sofá, de lado olhando para lá. Eu escutei um grito nesse ouvido aqui, ou seja, foi de perto, né? Estava próximo a mim. Você não vai ver ela crescer. Mas um tom de grito, um tom de bravo assim, um tom maldoso, sabe? Tipo, você tá todo feliz aí, você não vai ver nem ela crescer. Deu um pulo, na hora que eu escutei isso eu dei um pulo, né? Foi um grito. Pulei assim, falei, nossa, quem que foi isso, né? Eu olhei pro lado, não tinha ninguém. A minha esposa, a Kátia, estava na cozinha. E eu olhei, falei, ué, será que eu tô ficando louco? Eu sou médico. E uma das coisas marcantes de uma doença grave da psiquiatria, que é a esquizofrenia, é que o esquizofrênico escuta vozes. Aí eu falei, pronto, agora que eu não tô batendo bem na cabeça mesmo, né? Tô escutando vozes, né? Esquizofrênico agora eu. Aí eu perguntei pra Kátia, você escutou alguma coisa? Ela, não, o quê? Aí vi que minha filha, óbvio, não tinha escutado nada, que ela tava lá brincando igual, como se nada tivesse acontecido. Aí eu chamei a Kátia, conversei com ela, falei, escutei isso aqui e tal. E a Kátia sempre acreditou mais nessas coisas assim de que não tem conexão com a nossa realidade palpável. Note bem essa palavra, palpável. E fiquei preocupado se eu ia morrer, se isso era um alerta, se ia acontecer alguma coisa, ou se eu tava louco mesmo, né? Enfim, segui minha vida, mas nessa época eu tinha uma Big Trail, uma moto BMW, GS 850, moto grande. Como toda moto, muito perigosa, né? Essa, além do perigo normal das motos, ainda tem um perigo alto de assaltos. Aí eu falei, não vou andar de moto essa semana não. Eu usava ela para
ir para o trabalho, principalmente meu trabalho mais distante. Então, fui de carro essa semana para todos os meus trabalhos e tava com isso na cabeça, né? Esse grito que eu tomei no ouvido. Na quarta-feira, ele estava mais tranquilo. Eu tinha poucos pacientes agendados e eu tinha um tempo maior disponível. E começou a vir um negócio na minha cabeça. O Livro dos Espíritos. Veio na minha cabeça isso, o Livro dos Espíritos, né? Eu comigo mesmo, né? Pensando comigo mesmo, pensei, falei, nossa, acho que eu tô pensando nisso porque eu tô achando que é um espírito, né? Porque eu tô pensando que é um espírito que gritou no meu ouvido. Aí eu fui lá na internet, digitei lá no Google o Livro dos Espíritos. Eu nunca tinha ouvido falar em Livro dos Espíritos. E acho que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês. Porque, como assim? 40 e tantos anos e nunca escutou, nunca ouviu falar no Livro dos Espíritos. Guarda isso. Eu vou falar no final sobre isso, vou comentar sobre isso. Enfim, digitei no Google e apareceu 1 milhão de Livro dos Espíritos, né? Aí que eu fui ver que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que tinha publicado em 1857. Aí eu achei um download do Livro dos Espíritos, baixei no celular e comecei a ler freneticamente, né? Falei, nossa, tem um Livro dos Espíritos, eu acho que foi um espírito que gritou no meu ouvido, quero ver o que tem escrito aqui, né? E aí eu comecei a ler sem parar. Tava tomando água, tava lendo o livro. Tava tomando café, tava lendo o livro. Tava almoçando, tava lendo o livro. Todo o tempo que eu tinha disponível, que eu não precisava interagir com alguém, eu tava lendo o livro. E assim foi que eu li esse livro em uma semana. É um livro difícil de ler. É um livro relativamente grande, né? Não é um livro de fácil leitura. Normalmente, uma pessoa bem empenhada vai levar mais tempo para ler. E eu, entre trabalho, profissão e vida, li em uma semana. E olha que meu tempo é muito escasso. Dedico muito tempo ao trabalho. Enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero testemunhar que foi uma leitura fácil. Sabe, uma leitura fácil? Para mim. Eu li como se eu já tivesse lido. Então eu passei muito rapidamente. Isso me surpreendeu. Porque depois que eu terminei, eu falei para Kátia, minha esposa, eu li o livro e tal. Abri uma realidade assim que até então eu estava cego para essa realidade. E só que eu terminei de ler o livro com a certeza que eu já tinha lido o livro, né? E o que é o Livro dos Espíritos? É um livro que foi organizado, note, organizado por Hippolyte Rivail, um professor, um grande pedagogo da França, nos idos de 1850. Se eu não me engano, ele começou a estudar os espíritos em 1855 e terminou o Livro dos Espíritos em 1857, em 2 anos. E o que foi isso? Ele descobriu que espíritos existiam em 1855. E aí, com grande capacidade, ele organizou todo o conhecimento que os espíritos estavam trazendo. É por isso que é o Livro dos Espíritos, não é o livro do Allan Kardec, não é o livro do Hippolyte Rivail, do professor. É o Livro dos Espíritos. Então ele recolheu tudo
todo o conhecimento transmitido através dos espíritos, todo o conhecimento dos espíritos que era checado entre os vários lugares em que os espíritos falavam, ou seja, era universal, né? E trouxe para a humanidade. E isso foi uma surpresa para mim. Uma surpresa por quê? No momento que você lê o livro dos espíritos, você entende que aquilo que você já tinha lá no seu âmago, que você é imortal. Então, você não precisa mais ter medo da morte. A morte é só uma passagem, é só uma mudança de estágio do espírito. E se você entende que é imortal, e a morte, você não tem mais motivo para temer a morte, isso já te traz paz e tranquilidade. E a outra é que existe um mundo inteiramente novo, que vive em constante comunhão conosco, está aqui ao nosso redor o tempo todo, e a gente não vê, porque é outra dimensão. E isso é fascinante por si só, né? Mas o Livro dos Espíritos é muito mais do que isso, porque traz um guia de conduta, como podemos ser mais felizes nessa vida, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo vive em busca da felicidade, pois lá está o guia. É como se você tivesse comprado um aparelho eletrônico e não soubesse usar e ficasse lá tentando, por erro e acerto, erro e acerto. E a gente vive a nossa vida assim, né? Só que ali eu descobri o manual do aparelho. E ali você começa a aprender funções que você nem imaginava que seu aparelho poderia ter. E começa a usá-lo com maestria. E então eu fiquei fascinado. E até obcecado. Minha mãe me perguntou: menino, o que é isso? Deixa de loucura, o que você está aí obcecado com esse negócio? Eu falei: mãe, eu descobri o manual da vida. Eu descobri o manual da vida. Eu quero me inteirar dele. Note que desde então eu só estava estudando. E comecei a estudar e não parei mais até hoje. E esse livro, ele é tão coerente e tem uma racionalidade, uma lógica tão perfeita, que me incentivou, inclusive, a estudar cada vez mais a fundo a ciência. Comecei a estudar coisas que eu tinha parado de estudar, que eu já tinha me desencantado um pouco dos estudos, né? Porque nesse mundo parece que o que tem valor é o quanto você tem de dinheiro na conta, né? Não o que você sabe, a sua bagagem cultural, o seu estudo, né? Então, eu tinha caminhado por esse lado do descontentamento com o mundo. E eu voltei a ter essa gana de estudar, de me aprimorar. Tenho estudado astronomia, tenho estudado física quântica, e fiquei maravilhado com coisas que a obra de Allan Kardec, que são 5 livros, adiantou a ciência, assim, as coisas que foram descobertas depois dessa revelação. Não existe nada em toda a obra que eu estudei que desabone a ciência. Pelo contrário. Se a ciência tivesse estudado antes as obras, ela teria evoluído mais rápido. Porque existem explicações maravilhosas ali que na época não existiam ainda. Então, duas coisas interessantes da história.
eu descobri o que era aquilo na cabeça, que veio na minha cabeça, o Livro dos Espíritos. Ué, se eu não conhecia, como é que eu ia pensar em O Livro dos Espíritos? É porque não fui eu. Foi alguém, provavelmente um mentor, meu mentor, que fez eu mentalizar isso. Ou algum amigo espiritual. Eu descobri que existe isso. A gente tem bons espíritos que tentam nos ajudar. E colocou isso na minha cabeça no momento em que eu estava apto a estudar e ver e aprender sobre isso. Então, eu tive essa ajuda. Então, eu começo a brincar que eu virei espírita porque gritaram no meu ouvido, me ameaçaram. E depois me deram o caminho para eu entender a ameaça. Então, eu virei espírita porque tive essa revelação. E espero que você não precise de um grito no ouvido para começar a estudar e aprender sobre a vida espiritual, porque isso muda completamente o nosso modo de encarar o mundo, o nosso modo de encarar os nossos desafios, o nosso modo de viver a vida material. E espero que esse vídeo aqui sirva de ajuda e incentivo para que cada um de vocês vá lá na Federação Espírita Brasileira, www.febnet.org, vá lá, faça o download da obra de Allan Kardec. Lá tem os 5 livros que ele fez em vida e tem uma obra que é póstuma do Allan Kardec. E comece o seu estudo. Hoje, depois pouco mais de 1 ano e meio de estudo, já li mais de 50 livros, mais de 500 horas de áudio, comecei a frequentar um centro espírita. Hoje eu me considero espírita convicto, porque o estudo me fez assim. O estudo e a concordância com a obra e com a lógica da obra e com a ciência envolvida, com o conhecimento humano envolvido. Não resta mais dúvida de que esse é o caminho. Então, espero que isso possa ajudar muitos de vocês aí que ainda estão perdidos na vida como eu estive. Um abraço carinhoso a todos. Deus abençoe vocês.